Hey, what's up? John here and welcome to my first tutorial. E hoje nós vamos falar sobre existência. Então é um assunto muito bacana, muito legal, muito fácil, mas que muita gente confunde. Então dá um like aí, compartilha para todo mundo assistir, ok? Vamos lá! Existência, sem mais delongas, vamos lá. Quando a gente vai falar sobre a existência de alguma coisa, no português geralmente a gente costuma usar a palavra, o verbo ter. A gente fala assim, tem. Então vamos construir uma frase aqui bacana. Tem um mercado perto da minha casa. Legal, tem um mercado perto da minha casa. Então, erroneamente, o que muita gente costuma fazer? Costuma usar o verbo ter em inglês, que é o verbo to have. Aí a pessoa escreve assim, ou fala, have a supermarket near my house. E tá totalmente errado, porque have não é existência, have é posse, expressa posse. Então eu vou usar o have quando eu expressar a posse de alguma coisa, dizer que eu tenho ou que alguém tem. Então eu posso falar I have a house, I have a car, I have a dog. Então eu tenho, nós temos, vocês têm, eles têm. Então a gente vai usar o have assim, dessa forma. Agora, para expressar a existência, nós vamos utilizar o dare to be. É o dare to be. E a gente vai conjugar esse to be, onde a gente vai ter there is e there are. Nós temos essas duas variantes, There is a gente vai usar para expressar a existência de um elemento, ou seja, no singular. E there are nós vamos utilizar para expressar a existência de dois ou mais elementos, ou seja, no plural. Então, pegando o nosso exemplo inicial, que a gente falou, usamos o tem, a gente fez tem um mercado perto da minha casa. O correto, ao invés de ser have a supermarket, vai ser there is a supermarket near my house. There is porque a supermarket é singular, correto? Então a gente vai usar o there is. O restante, near my house, a gente não vai entrar nesse detalhe nesse vídeo, dessa preposição. Mas a ideia é justamente essa. E por que muitas pessoas utilizam o have? Porque a gente utiliza no português o tem, mas na verdade a gente deveria utilizar o a, no sentido de existir. Então, há um supermercado perto da minha casa, Só que a gente gosta de falar tem. Então, tem um supermercado perto da minha casa. E para isso a gente vai utilizar o there is e o there are. Para fazer negativo, ou seja, para dizer que não há, que não existe, ou como a gente fala no português, não tem, a gente vai utilizar o verbo to be na negativa. Então, a gente vai utilizar there isn't ou there aren't, Por exemplo, vamos usar um exemplo no plural aqui. There aren't schools near my house. Ou seja, não tem, o correto seria não há, ou então não tem escolas perto da minha casa. Então eu estou usando schools, no plural, então eu vou usar o there are ou there aren't aí como é uma negativa. E para fazer uma pergunta, perguntar se há ou se existe ou se tem alguma coisa, a gente vai utilizar vai trocar, vamos usar o there to be na interrogativa, a gente vai inverter a posição do there com o verbo to be. Então no singular a gente vai ter is there e no plural a gente vai ter are there. Por exemplo, are there good restaurants in your city? Ou seja, existem ou tem bons restaurantes na sua cidade? Você pode responder yes, there are good restaurants in my city, ou então no, there aren't good restaurants in my city. Olha como é que é fácil. Agora, se você ficar na dúvida, poxa, quando é que eu vou usar o have, quando é que eu vou usar o dare to be? É simples. Geralmente, o have, nós vamos utilizar ele depois de um sujeito. Ele vai vir acompanhado de um sujeito. Então, eu vou utilizar I have, you have, we have. A gente vai utilizar isso, daí é posse. Por exemplo, you have a car. Você tem um carro, ok. Então, we have a house. Nós temos uma casa. Então, a gente vai utilizar isso com sentido de posse. Quando é com sentido de existência, não tem sujeito nenhum. É aí que a gente vai, quando a gente tende a utilizar o have sozinho.
Por exemplo, voltando lá naquele exemplo inicial do mercado próximo, mercado perto da minha casa, né? Tem um mercado perto da minha casa. Have a supermarket. Olha como é que o have começa sozinho. Então, quando você tender a usar o have sozinho, é porque na verdade é existência e o have tá errado. A gente vai precisar utilizar there is, se for singular, e there are, se for plural. Ok? Então, thank you very much for watching. See you guys next video. Bye bye.